Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio e hoje com um assunto muito interessante. O ombro é a articulação mais móvel do nosso corpo. E quantas coisas que nós realizamos com o ombro, né? Quantas funcionalidades, coisas do nosso dia a dia. E quando essa articulação ela acaba tendo alguma dor, algum problema, ela nos limita tanto, ela nos impacta no nosso sono, no nosso dia a dia, nas nossas funcionalidades. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Thales Machado, ele que é especialista em ombro e medicina regenerativa. Nós vamos abordar vários temas sobre o tratamento conservador e trazer para você várias formas de você evitar a cirurgia, fazendo aí o tratamento conservador com muita excelência. Olá, doutor Thales, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma satisfação imensa estar com você aqui, uma grande amiga. Doutor Thales, várias pessoas, né, já viram, né, você aqui com a gente e hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos fortalecendo ainda mais a nossa parceria com o IMOT e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Você já me conhece, então vou apresentar para as pessoas. Meu nome é Thales Machado, eu sou ortopedista. Eu sou natural de Sete Lagoas, eu tenho 42 anos, sou casado com a Ana Carolina, tenho 2 filhos, o Bento e o Antônio. Eu sou apaixonado pela ortopedia, pela medicina, pela minha família, por Deus principalmente. Eu tenho uma trajetória um pouco longa já, né? Eu me formei em 2007, comecei minha faculdade em Uberaba, me transferi para Vassouras e acabei me formando. Fiz minha residência inicialmente, antes de fazer residência, eu fiz medicina do trabalho. Não exerço, mas fiz medicina do trabalho, tenho o título, RQE. E comecei a fazer ortopedia em 2009, fiz no Hospital Madre Teresa, fiz minha especialização em cirurgia de ombro, depois fiz meu mestrado em cirurgia de ombro, fui para Itália, fiz um fellow, fui para os Estados Unidos na Mayo Clinic, fiz um fellow do Dr. Odrisco. E ano passado, em 2023, eu resolvi mudar um pouco a minha mentalidade. Sair um pouco da caixa e fazer medicina regenerativa. Eu sentia muita falta naqueles pacientes que tinham problemas que às vezes não conseguiam ser resolvidos. A gente tenta fazer uma reabilitação, mas algo mais para oferecer para o paciente para evitar procedimentos cirúrgicos. Então hoje eu atuo muito com medicina regenerativa, não só na parte de ombro, mas em outras articulações também, principalmente no ombro, mas atuo em outras também. Eu te acompanho, né, há tantos anos, nós somos, além de parceiros, nós somos amigos, né, de longa data. E eu percebo essa mudança, né, que você trouxe aí para tantos pacientes com a medicina regenerativa. Antes, todo paciente que chegava até a gente já chegava, olha, tive uma lesão, é a cirurgia. Tive um quadro de dor, cirurgia. Então, a gente percebia que o índice de indicação cirúrgica era muito alto. Não por você, mas médicos de uma maneira geral, né? Cirurgiões de maneira geral. E isso tem mudado muito. A medicina regenerativa ela tem sido muito promissora. E quando, nesse processo, eu vi que você, que tem tanto conhecimento, até mesmo na área cirúrgica, quantas cirurgias você já realizou, e você virou a chave realmente, né? Como você mesmo disse, saiu da caixa e começou a agregar ainda mais com a medicina regenerativa. E quantos pacientes que nós recebemos tratados por você com medicina regenerativa que têm resultados fantásticos. Então, assim, antes de mais nada, te parabenizar por essa virada de chave, por estar trazendo uma nova mentalidade para a medicina, para a fisioterapia, agregando aí ao tratamento conservador, né? Isso é uma mudança mesmo de paradigma, né? A medicina regenerativa é uma mudança de paradigma. Não que eu deixei de operar, continuo operando muito. O que é cirúrgico, mas o que não é cirúrgico a gente pode tentar evitar, né, de evoluir com a cirurgia. Tem beneficiado muitos pacientes, a gente vê, claro que não é para todo mundo. Então tem variáveis, isso na medicina regenerativa ainda tem esse porém. Porque não tem uma regra, né? Não tem um protocolo para todos os pacientes. Não é um Fordismo, que é uma linha de produção. Sim. Mas são tratamentos bem individualizados. A gente não trata o paciente como igual a todo mundo.
Mas o principal foco é o paciente, não é exame de imagem, né? Muitas vezes o paciente quer imagem, ou colegas querem tratar imagem, não é por aí. A gente trata o paciente é o principal foco na reabilitação. Eu explico muito para os pacientes que a gente for pegar, até no meu ombro, por exemplo, provavelmente vai ter alterações na minha coluna cervical, no meu ombro, eu não sinto nada. Não quer dizer que eu vou fazer um exame de imagem, que o problema é o exame da imagem. Então a gente tem que tratar o paciente, e o paciente não é só também um ombro, o paciente é um todo. Então a gente tem que tratar o metabolismo do paciente, tem que tratar o sono. Hoje na medicina regenerativa tem uma sigla que chama SODIMER. A gente começa tratando o sono, dieta, metabolismo, a gente entra com medicações se necessário, faz exames e faz a reabilitação. Então é um conjunto para o paciente ser beneficiado. Não adianta nada você realizar uma medicina, fazer a infiltração, né, vamos dizer assim, e não preparar o terreno, né, doutor Tales? E preparar o terreno é isso, é ter um bom sono, a higiene do sono, uma boa alimentação, tomar bastante água, realizar atividade física. E se você não fizer tudo isso, não preparar o terreno, não adianta nada você colocar uma semente ali boa, né? Ela não vai germinar. Por isso que os pacientes são tratamentos diferentes. Um tratamento num paciente que é diabetes compensado não é o mesmo tratamento num paciente rígido, saudável, que faz esporte. Então você tem que ser bem individualizado para ter uma resposta boa. E não é todo paciente que chega também para querendo fazer medicina regenerativa que a gente vai fazer. Nem cirurgia. Você vê que quando tem isso, até interfere no procedimento cirúrgico e no prognóstico do paciente, né? Tem vários contextos, né? Muitas vezes você mesmo falou da questão da imagem, você avalia uma imagem e você fala, meu Deus, isso aqui é cirúrgico, ou muitas vezes nem cirúrgico resolve. E o paciente não apresenta sintomatologia, apresenta uma ótima funcionalidade, realiza todas as atividades do seu dia a dia sem nenhuma restrição, e na hora que você compara com a imagem, você nem acredita, né? Como você mesmo disse, é um processo de avaliação, investigação bastante criteriosa, né? E, consequentemente, avaliar ali a associação junto à sintomatologia. Justamente. E o tratamento sempre, o ideal é ser multidisciplinar, né? Com certeza. Porque a gente inclui fisioterapia, inclui às vezes nutrição, inclui psicologia, a depender da patologia do paciente. E olha, você, né, como médico, a gente sabe, né, a gente já tem uma longa história juntos e que a gente vê a sua ligação, o seu envolvimento com a medicina regenerativa, o quanto que isso agrega na fisioterapia, o quanto que isso agrega para o paciente, né? Quantas vezes o paciente já chega com uma indicação cirúrgica sem antes tentar a fisioterapia, sem antes tentar uma reabilitação especializada, sem tentar algum tipo de infiltração, e ele já é encaminhado diretamente para a cirurgia, e muitas vezes a gente sabe, né, que aquilo ali pode provocar adversidades, ele pode provocar ali uma restrição ao movimento. Então, hoje é impressionante como que vem enriquecendo cada vez mais a medicina regenerativa associada a esse tratamento conservador, que é a reabilitação física. Hoje em dia a gente tem visto muito, né, que os pacientes não querem operar, né? E eu sempre explico para os pacientes que esse original é só de fábrica, não tem jeito. Por mais que ele vai fazer um procedimento, nunca vai ser normal igual era. Então, assim, tem que levar bem em consideração, a gente tenta chegar o mais próximo do normal, mas depende de vários fatores. Inclusive a parte biológica, o tipo da lesão, o tamanho da lesão, o tipo do paciente, se o paciente tem que operar, se não tem que operar, se tem que tratar um conservador. Então são variáveis que isso é conversado com o paciente. Doutor Tales, me corrija se eu estiver errada. Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, por mais que você conta com a participação do paciente, né, em realizar ali um quadro de repouso, determinados cuidados, com a medicina regenerativa, eu digo que a conexão profissional-paciente, como para a gente, o tratamento conservador, né, na fisioterapia especializada, depende muito da conexão do profissional com o paciente, porque o paciente ele tem que fazer o papel dele, como eu falei, né, da questão de preparar o terreno. Ele tem que estar bem, ele tem que estar com um metabolismo bom, ele tem que estar com uma boa alimentação, um bom sono, e isso tudo vai depender
né, para que ele venha a ter aí uma boa reestruturação, uma boa regeneração aí do processo da infiltração. Eu estou errada ou é isso mesmo? Não, sem dúvida. A responsabilidade é compartilhada. E o autocuidado hoje em dia é o que mais tem evidência. A gente tem mostrado. Na própria reabilitação, por exemplo, você vai fazer uma fisioterapia, se a pessoa não tem um autocuidado, não vai melhorar. Então não adianta jogar a responsabilidade em cima do médico, do terapeuta, do nutricionista, se ele não tiver o autocuidado. Então tem que ser englobar tudo isso e o paciente participar do tratamento. Exatamente. E tem um resultado muito mais favorável, o resultado é muito mais rápido e, consequentemente, muito mais duradouro, né? Sem sombra de dúvidas. Até engraçado. Eu recebi um áudio de um amigo lá do Ceará, que fez medicina regenerativa comigo. Então ele tratou uma paciente com medicina regenerativa, com uma lesão parcial do manguito, que até um tempo atrás eu também achava que não cicatrizava. Então com a medicina regenerativa ele tratou, não operou a paciente cicatrizou a lesão, melhorou a dor e a paciente estava incomodada, querendo que ele desfizesse o procedimento. Por que ele não queria que ele fizesse o procedimento? Porque ela estava querendo ficar afastada pelo INSS e aposentar. Não acredito. E não ia aposentar porque fez uma ressonância nova, não tinha mais lesão. Pra você ver como é que são as pessoas hoje em dia. Ela quer melhorar, mas quer ter um ponto ali que às vezes pode não querer melhorar. Então por isso que a participação e a vontade de melhorar, de querer trabalhar, de querer fazer atividade é importante. Com certeza. Os meus pacientes, a gente conversa muito sobre isso, que é importante a forma de deitar, a forma de realizar uma atividade física, a forma de realizar atividade no trabalho. Como eu sou ergonomista, facilita muito essas orientações posturais e essa cobrança também. Não que para vocês não sejam, mas eu digo que quando eu bato muito nessa tecla, porque não adianta ele realizar um tratamento conservador e chegar em casa, e muitas mulheres, você sabe que adora mudar o móvel de lugar, adora fazer movimentos aí muitas vezes até desnecessários, e quando você tem a consciência corporal, está conscientizado das posturas, consequentemente, você vai evitar. Ou você vai realizar da maneira correta, né? Não resta dúvida. Isso é uma preocupação frequente que eu tenho com os pacientes, mas assim, uma que eu sou médico de trabalho. Então tem uma preocupação com a parte econômica, que faz diferença. Por exemplo, se eu ficar com um copo aqui, é uma coisa. Se eu ficar com um copo lá, o meu ombro, como é que tá a angulação dele? Então faz diferença. Não adianta eu ir lá e fazer uma infiltração e ele continuar com a carga que tá levando a dor, com a carga. Então o principal ponto é diminuir a sobrecarga que tá levando aquela dor para poder ter um resultado melhor. Então assim, é imprescindível mudança de hábitos. Doutor, você que é especialista em ombro, referência em ombro, quais são as principais patologias do ombro que os pacientes têm te procurado no consultório? Então, sem sombra de dúvidas, a lesão do manguito rotador é a principal. E o que é o manguito rotador? O manguito rotador são os tendões que ajudam na elevação do ombro. Então, ele segura, ele encapa o ombro, como se fosse encapar, mantém a articulação glenohumeral, a articulação do ombro, na posição dela. Então, esse é o principal movimento que a gente faz no ombro, né? Elevação com abdução. Então, temos lesões do manguito rotador, que inclui as tendinopatias, as bursites, as rupturas, tanto parciais quanto lesões completas. Hoje em dia, assim, as capsulites adesivas, que na época da pandemia foi muito aumentada. As artroses, a gente tem visto cada dia mais frequente a artrose de ombro em pacientes jovens, atletas, pessoas que fazem atividade física de academia, lutadores de jiu-jitsu, judô, talvez porque tem uma instabilidade residual. As luxações do ombro são muito frequentes, até as instabilidades ocultas, que a gente não tem uma causa propriamente dita, além da discinesia escapular. A discinesia escapular muitas pessoas têm, né? Além do cotovelo, como eu sou especialista em cotovelo também, temos as epicondilites laterais, mediais, as tendinopatias do bíceps, do tríceps. Essas são as principais lesões que a gente trata no consultório. E todas elas, claro, cada caso é um caso. Eu consigo trabalhar com a medicina regenerativa? Sim, na maioria das vezes a gente consegue sim. E cada dia mais tendo boa evolução, a depender de alguns critérios individuais do paciente.
Doutor, nós iniciamos o nosso podcast falando sobre a medicina regenerativa, mas eu gostaria que você explicasse qual que é o objetivo da medicina regenerativa e depois quais são os recursos utilizados, porque a gente sabe que são vários, não é um único recurso, não é uma técnica específica, e sim abordagens terapêuticas. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa medicina regenerativa que está sendo tão promissora. Claro, todo mundo pergunta, né? O que é medicina regenerativa? Então eu falo assim, é regenerar. O que é regenerar? Você não faz um esporte, você não faz a regenerativa no outro dia, você vai ter que regenerar seu tecido. Então o que é medicina regenerativa? Então ela representa um paradigma, uma mudança de paradigma, que ela visa? Regenerar, reparar e cicatrizar lesões, tecidos, órgãos lesionados para ter um benefício para o paciente. Então, a gente lança mão de células-tronco, lança mão da engenharia de tecidos, da biomateriais. Então, ela engloba tudo isso. As principais atuações de medicina regenerativa são as PRP, que é o quê? São células-tronco periféricas, células-tronco centrais, como aspirado de medula óssea, células-tronco mesenquimais, como células de gordura, a proloterapia, a mesoterapia, terapia por ondas de choque, lasers que a gente usa, terapias magnéticas, isso tudo engloba a medicina regenerativa. Você falou da mesoterapia e da proloterapia. O que são essas medicinas? Então, a mesoterapia, a gente chama de intradermoterapia, são injeções que a gente faz superficiais para ter uma regeneração do tecido e melhorar a qualidade do tecido. E a proloterapia é um estímulo para proliferação e inflamação. Então, na medicina regenerativa, o que a gente pensa? Melhorar a dor do paciente e melhorar a cicatrização. Então, a proloterapia, a gente estimula uma cicatrização, como em toda medicina regenerativa, com modos de choque, atuação de células-tronco, a gente estimula uma inflamação para recrutar fatores de crescimento para ajudar na regeneração tecidual. Olha só, e nós temos uma capacidade regenerativa gigante, né? A gente observa por um cortezinho que a gente tem na pele, logo já tem a deposição de plaquetas, logo já inicia o processo cicatricial. Imagina com a estimulação, né, de intradérmicos, intraarticulares, que vão favorecer, né, esse processo regenerativo. Sem dúvida, a medicina regenerativa tem evoluído cada dia mais, né? E eu falo assim, quando a gente faz medicina regenerativa, não sou eu que cicatrizo. Eu dou estímulo para o próprio organismo da pessoa cicatrizar. A gente não tem uma cura, não é uma cola que vai lá e cura a lesão, que vai lá e trata. Então, por isso que engloba vários fatores e principalmente o metabolismo. Aí imagina uma semente numa terra fértil, né? Se esse paciente tiver com uma saúde adequada, com qualidade de vida, ele estiver bem, consequentemente o processo regenerativo vai ser muito mais rápido, né? Muito mais efetivo. É isso aí, tem que arar o solo para poder funcionar bem. E se o paciente ele for tabagista, etilista, diabético, hipertenso, tomar pouca água, não se preocupar com o sono, a medicina regenerativa, ela tem resultado? Ela tem resultado, mas a gente não faz, às vezes, um tratamento de um paciente com essas comorbidades. A gente tem que entrar, o paciente tem que ser responsabilizado pelos atos dele, pelos problemas que ele está tendo, ele entender que ele tem que mudar o hábito para poder melhorar. Então, muitas vezes, a gente tentando mudar o hábito, melhorando a alimentação, melhorando dieta, melhorando o tabagismo, melhorando o metabolismo, o paciente melhora e às vezes a gente tem nem que fazer procedimento. Olha só. Então, tem toda uma conexão ali do paciente com o profissional, tem toda uma interação ali. Eu diria que é a medicina integrativa associada à medicina regenerativa, né? Não resta dúvida. A gente acredita muito na integrativa, né? Porque o corpo é único, né? Então, assim, mas a gente trata como um todo. Para a gente melhorar a parte regenerativa, que você está falando, é melhorar o solo. Não adianta eu fazer muito procedimento no paciente. Então eu já perdi, que eu falo assim, perdi entre aspas, deixei de fazer tratamentos regenerativos no paciente, mas eu melhorei ele. Uai, mas como assim, doutor? Você melhorou o paciente sem fazer nenhum procedimento? Claro, eu melhorei o metabolismo, eu conversei com ele, expliquei a situação que ele está. Então, mudando o hábito dele, ele melhorou a dor, melhorou a função, eu não precisei fazer procedimento. Então, se mudar um hábito, entender qual
que é o problema, como é que a gente vai agir, muitas vezes nem procedimento a gente precisa fazer. Exatamente. Tem alguns pacientes que, no meu caso, acaba que adotam posturas errôneas e quando ele percebe que a consciência corporal, a consciência postural dele interfere completamente, né, na sua dor, eu falo muito com ele, olha, você quer ser dependente da Márcia, né, da quiropraxia, da fisioterapia? Não. Então, peraí. Se você não quer ser dependente, então você tem que tomar atitude. E muitas vezes tomar essa atitude, ela é difícil. A mudança de hábito, né? E quando a pessoa começa a perceber que ela mudando de hábito, ela mesma consegue, associado às orientações posturais, orientações de qualidade de vida que você mesmo passa para elas, e ele consegue se reabilitar, vamos dizer assim, gente, não tem coisa melhor. Está nas nossas mãos, está na mão do paciente fazer esse processo, né? E assim, não tem uma fórmula mágica. Todo mundo quer tirar da caixinha lá, tirar uma fórmula mágica para poder tratar. Exatamente. E não é assim. Na verdade, a gente tem até a fórmula mágica. Qual que é a fórmula mágica? Alimentação, sono, tratar o intestino. Mas isso dá trabalho, né? Sim, por isso que é importante a participação e depende muito da pessoa. Exatamente. Eu sempre falo, isso aqui não é uma sala de milagres, mas é uma sala que nós vamos juntos resolver um problema, né? É isso aí, é conjunto. Exatamente. Ninguém é mais importante nessa cadeia do tratamento. Doutor, você falou de vários recursos, né, para fazer a medicina regenerativa. Há um tempo atrás, utilizava muito a condroitina, a glicosamina, e eu vi alguns artigos que o ácido hialurônico ou outros, a viscosupressão, elas acabam potencializando esses recursos. E eles sozinhos, eles acabam sendo mais demorados. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, tem os orais e os injetáveis. Eu acredito muito nos injetáveis, né? Porque você vai direto no ponto. Então a gente chama de nutracêuticos. Condroitina, glucosamina, colágeno, picnogenol, tem vários, cúrcuma, são nutracêuticos. Tem os estudos recentes mostrando até meta-análise que tem efeitos bons. Por exemplo, o picnogenol, que é lá da Europa, tem efeito bom. Mas todos 6 meses. Então de tempo em tempo é bom de trocar esses nutracêuticos orais. Agora, os injetáveis são um pouco diferentes. Hoje em dia é consenso, por exemplo, no joelho, que o paciente que tem condropatia patelar, que tem uma artrose, deve fazer o ácido hialurônico de forma anual, ou às vezes até semestral. Na medicina regenerativa, eu não uso só o ácido hialurônico, porque para mim ele é um coadjuvante naquilo, não é a solução do mundo, e do jeito que na minha medicina regenerativa não é a solução do mundo. Eu entendo que o ácido hialurônico, de tudo que eu estudei, ele entra como scaffold. O que é o scaffold? É um andaime. Então a gente usa as células, usa o andaime, que é o scaffold, e usa o preparo do solo que você falou para ter um resultado bom. Então o conjunto que vai fazer o paciente melhorar, não uma única solução, entendeu? Entendi. E como que o ácido hialurônico, outros recursos, os recursos bioortomoleculares, como que ele atua nas articulações? Então a gente tem o ácido hialurônico que é de baixo peso, de médio peso e alto peso. Então a gente tem uma indicação para cada articulação, não tem uma regra. Qual ácido hialurônico é o melhor? Não tem. Depende. O que é melhor para uma articulação não é o melhor para outra. O que faz para um tendão não quer dizer que vai ser para outro. Então o ácido hialurônico, ele não deixa de ser um anti-inflamatório, ele ajuda a fazer um deslizamento do tendão, ele melhora a lubrificação da articulação. Só que isso que eu estou falando, hoje eu não uso o ácido hialurônico como único. Eu uso ele às vezes com uma proloterapia, uso ele às vezes junto com um PRP, com um aspirado de medula óssea, porque ele vai atuar em conjunto. Então ele é como se fosse um andaime levando a célula, levando a proloterapia para ajudar numa regeneração. Não quer dizer que vai regenerar o tecido igual era. Igual eu falei, o original é só de fábrica. Mas muitas vezes ele cicatriza e forma um tecido cicatricial que na maioria das vezes melhora o paciente. E quando eu tenho uma ruptura total, que seja do supraespinhoso, do subescapular, que é um dos músculos, né, do manguito rotador, ou manguito rotador completo, há possibilidade de regeneração?
Ou isso é um paliativo para que você possa desinflamar outros músculos que vão fazer o papel ali? Então, na verdade, tem alguns ortobiológicos que têm potencial altamente analgésico e de levar células de crescimento. Claro que uma lesão completa, grande, maciça, que já está evoluindo com uma artropatia do manguito, uma artrose, ela vai cicatrizar? Do meu ponto de vista, não, e na literatura mostra que não. Algumas lesões pequenas, até 1 centímetro, 0,8 centímetro, lesão parcial de baixo grau, de alto grau, hoje já tem evidência mostrando que cicatriza. Claro que não são todos, medicina não é 0, nem 100, nem sempre, nem nunca, mas um grande potencial de cicatrização. Então, o tratamento, por isso que eu falei, o tratamento é individualizado, cada pessoa vai ter o seu tratamento. Não quer dizer o melhor para o Thales, vai ser o melhor para a Márcia. Entendi. E quanto tempo que demora? Você disse que anualmente é importante fazer, né, esse processo. Quanto tempo que tem essa duração desse processo regenerativo atuando? Não tem um tempo assim certo. Eu sempre explico para os pacientes hoje em dia que é o seguinte: eu quero fazer uma infiltração de corticóide, por exemplo. Para mim é ótimo, porque eu vou ter uma melhora muito rápida de um pico, depois ele vai dando uma piorada e às vezes tem um efeito rebote. Na medicina regenerativa, ele vai subindo a melhora mais gradativa, não é uma melhora rápida, mas uma melhora mais constante e ele tende a ter uma melhora mais progressiva para o paciente a longo prazo. Então, na medicina regenerativa, atua um pouco assim. Não tem uma regra. O que a gente observa primeiro? A melhora clínica, a melhora da função, a melhora da força, a melhora da dor. O que eu quero? Eu estou mais preocupado com melhorar um exame de imagem ou melhorar o paciente? Não quer dizer que o exame de imagem é mais demorado para melhorar. Tem lesões do manguito, que às vezes a gente faz uma lesão parcial, que o paciente fizer uma regenerativa hoje, daqui um mês não vai estar cicatrizado, mas daqui 6, 7 meses provavelmente vai estar. Não é regra, é isso que eu te falei, vai ter uma evolução de cada paciente, mas demora um tempo a gente ver no exame de imagem. Claro que tem todas aquelas também observações, né, e orientações para não realizar a mesma atividade, né, que provocou a lesão. Claro, e eu gosto muito de associar, quando eu faço medicina regenerativa, a fisioterapia. Ele tem um papel fundamental no alongamento do tendão. Então, assim, tem um reequilíbrio. A gente faz os protocolos, tem que ser feito protocolos para tratar na medicina regenerativa junto com a fisioterapia. Então, é cinético. Um ajuda o outro. Thales, você me falou nessa questão da associação. Essa semana mesmo chegou um quadro de um paciente com uma dor no ombro, uma dor insuportável, e quando nós realizamos a manipulação da coluna, né? Realizamos o alinhamento da coluna vertebral, melhoramos a discinesia escapular e fizemos a liberação, nós conseguimos um excelente resultado. E logo depois a gente encaminhou, né, para fazer uma avaliação de imagem e, consequentemente, os problemas são amenizados ali e você vai ter algo mais fidedigno, né? Por exemplo, uma ligação do ombro, tem muita ligação com a cervical, né? E eu lembro que eu te falei da última vez das fáscias. Nós somos feitos de fáscias. Então, face interliga o corpo todo. Então, assim, não adianta eu só tratar o ombro. Eu tenho que tratar o ombro, tratar a cervical, tratar a cintura escapular, tratar o dorso, para poder ter uma resposta melhor para o paciente. Por isso a importância de um tratamento conjunto. Ninguém é mais importante na cadeia. O paciente é importante, o médico é importante, o terapeuta é importante, todos em prol da melhora da pessoa, né? Exatamente. E a gente vê, doutor Thales, diante de tamanha tecnologia que está aí, né, no nosso colo, a gente percebe que muitas vezes algo que vem, né, do passado mesmo, que é a fisioterapia, que é o tratamento conservador, que é o tratamento manual, e nesse caso a medicina regenerativa atuando de forma tão efetiva, é que tem tido resultados tão favoráveis. A gente tem alguns países que ainda não aceitaram, né, a medicina regenerativa, e o índice de cirurgia é altíssimo, né? Mas vai mudar, os paradigmas vão sendo mudados com o tempo, os resultados vão mostrando, né? E tem que pensar muito bem o que é mais importante, né? O que é mais importante? O financeiro, o paciente. Então, assim, tem que ser bem analisado caso a caso, né? Com certeza. Você falou da questão do financeiro. E algumas pessoas, quando nós divulgamos, né, sobre o tema, me perguntou sobre valor, né? Sobre preço, na verdade. E o que eu respondi é exatamente, há uma diferença muito grande entre preço e valor, né?
Claro que os convênios, não, né, nem sei se realmente isso é real, mas eu acredito que não cubram a medicina regenerativa. Mas onde há essa diferença entre preço e valor? Muitas vezes a pessoa prefere ficar tomando anti-inflamatórios, fazer uma cirurgia, ficar ausente do trabalho, sentir a dor diária, do que investir algo que realmente tem valor, que é a medicina regenerativa, que é o tratamento conservador, né, doutor Tales? Isso é uma das coisas que a medicina regenerativa, ainda nós temos alguns empecilhos, né? Primeiro, que não tem um padrão, que não tem protocolos, por isso que o protocolo cada um é de uma forma. Ou é o custo, porque não é um custo barato, né? Então, assim, é um custo alto realmente para o paciente, mas tudo é bem avaliado, né? Com certeza, mas quando você soma o valor, a quantidade gasta em medicamento, em outros tratamentos, e você coloca na ponta do lápis ali, você vê que a medicina regenerativa, ela tem um valor, ela tem uma diferença, porque traz qualidade de vida, né? Não resta dúvida. O que é melhor? Ficar num sofá sofrer ou dar um abraço no filho, por exemplo, exatamente, né? Exatamente, né? E, sem dúvida, se você tem um processo regenerativo, você tem qualidade de vida, você vai trabalhar muito melhor, você vai viver muito melhor. Então, isso não tem valor, né? Eu sou fã da medicina regenerativa. Me abriu muita cabeça e eu acho que eu estou ajudando muita gente. E é perceptível no seu olhar, né? Como que isso te traz satisfação. Eu falo por conhecer o Tales há tanto tempo, né? A gente já tem uma trajetória longa e ver o brilho no seu olhar quando você fala de medicina regenerativa é como se você tivesse se encontrado, né? É assim, eu sou apaixonado por cirurgia, sou apaixonado por cirurgia do ombro, tanto é que eu fiz tudo na minha vida para isso, mas a medicina regenerativa me abriu outro olhar, me tornou um médico melhor do que eu era, me tornou um médico mais integral para o paciente, né? Não só na região do ombro, mas hoje em dia, por que melhora? Porque eu vejo o paciente como um todo. Então isso me traz a oportunidade para tratar o paciente, dificuldades que eu tinha talvez no passado. Sim, e isso, quando a gente percebe e a gente tem um feedback do paciente, que hoje ele tem qualidade de vida, hoje ele pode abraçar um filho, ele pode abraçar, né, um ente querido, que antes ele realmente não conseguia, ele pode, igual muitas mulheres, né, pode colocar um sutiã, pode pegar alguma coisa no alto, pode realizar atividades simples do dia a dia, porque fez um processo de reabilitação, de medicina regenerativa, tratamento conservador, isso não tem preço, né? Todo dia eu recebo depoimento de paciente assim, que emociona mesmo, porque o principal foco é a melhora do paciente, a qualidade de vida do paciente. Todo dia a gente manda mensagem para os pacientes, saber como é que estão. Os pacientes, quando voltam, falam com a gente o tanto que melhoraram a qualidade de vida, o tanto que a gente ajudou eles. Então isso, para mim, é o mais importante, né? E quando hoje você recebe esses feedbacks muito mais frequentemente do que antes, né, doutor Tales? Sem sombra de dúvidas, não resta dúvida que é assim. A cirurgia realmente é muito satisfatória, a maioria dos pacientes ficam satisfeitos quando é bem indicado, sim, mas a satisfação de não operar, de melhorar a qualidade de vida, de poder ter um tratamento melhor, o paciente fica muito mais satisfeito, né? Quando a gente fala, né, da medicina regenerativa, né, muitas vezes a gente pensa num paciente que não tem uma sobrecarga articular muito intensa. Mas ela é indicada para esportistas, para jogadores de vôlei, jogadores de basquete, de tênis, que utiliza muito dessa articulação? Na verdade, a medicina regenerativa iniciou mais na área esportiva. Então a gente vai trazendo um pouco para as outras pessoas. Então a medicina regenerativa não tem contraindicação de pessoas. Tem outras contraindicações, mas tipo de esporte, de idade, isso não. Que legal, que bom saber, né? Até mesmo porque as pessoas acham que porque gostam de realizar uma atividade física, né? Um esporte, precisam fazer cirurgia para se restabelecer. De forma alguma, qualquer pessoa pode ser tratada por medicina regenerativa, desde com boa indicação. E quando você disse, né, que você acaba fazendo o processo de infiltração, você utiliza, além de todos esses recursos que você disse, como que ele atua na cartilagem, no músculo? Ele é injetado diretamente na estrutura a ser regenerada ou na articulação como um todo, ali no líquido sinovial? Como que é isso aí? Depende de cada articulação.
Hoje, eu faço a medicina regenerativa, eu faço os bloqueios, as infiltrações guiados por ultrassom. Então, a gente consegue injetar direto no local. Por exemplo, uma lesão parcial do manguito rotador, eu injeto dentro do tendão. Uma artrose, eu consigo injetar dentro da articulação, vendo por ultrassom. Então, a gente vai direto no alvo com o ultrassom. E o ultrassom, ele traz esse guia, né? Ele acaba sendo um guia para vocês. É bem assertivo, né? Que você põe no alvo. Então é mais prático e mais fácil. Claro que já tem a anatomia, pronta pra gente, a gente tem muito conhecimento da anatomia, mas quando você vê a imagem, onde você está colocando o ponto certo, não resta dúvida que tem um resultado melhor. Muito bom. Doutor Thales, você gostaria de falar algum detalhe que acabou que eu não te perguntei, ou que a gente não conversou sobre a medicina regenerativa, sobre os benefícios, algo mais sobre a medicina regenerativa? A medicina regenerativa tem crescido cada vez mais, né? E cada dia está tendo outras evoluções. A gente já tem terapias gênicas, está começando a melhorar os tipos da engenharia de tecidos, os tipos de biomateriais vão mudando, vão acrescentando. Então, cada dia vai evoluindo e vai evoluindo de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução. Então, tem trabalhos e trabalhos saindo todo dia e você fica impressionado com os resultados. Então, é bem animador mesmo. E qual a relação da medicina regenerativa com a fisioterapia? Igual eu falei, ela atua de forma sinérgica. Uma não anda separada da outra. Na medicina e no corpo, a gente tem que usar junto. Então, quando eu faço medicina regenerativa, eu quero que vá para a fisioterapia para, inclusive, melhorar a função, melhorar a mobilidade, ajudar na dor. Porque a gente faz alguns procedimentos, mas eu preciso da fisioterapia para dar continuidade naquilo, para ter uma resposta melhor. E como você mesmo disse, né? É o tratamento multidisciplinar. A nutrição, a medicina, a fisioterapia, o educador físico e muitas vezes até mesmo a psicologia, né? Muitas vezes, pacientes com fibromialgia, pacientes com síndrome miofascial, eu encaminho o paciente para psicologia, caminho para nutrição. Às vezes me perguntam, mas por quê? Vamos tratar primeiro o seu solo, depois trata o que tiver que fazer. E muitas vezes, igual eu falei, os pacientes melhoram sem ter que fazer nenhum procedimento. Exatamente. E muitas vezes o paciente chega com um quadro emocional tão complexo, né, tão comprometido, que a gente precisa tratar o psicológico, muitas vezes, para a gente ter bons resultados na estrutura física, né? Sem sombra de dúvidas, algumas lesões são do sistema nervoso simpático. Não adianta eu ir lá e fazer uma infiltração se eu não tratar o sistema nervoso simpático. Não vai melhorar, eu vou tratar a consequência, não vou tratar a causa. Exatamente. Doutor Thales, é um prazer imenso recebê-lo aqui, até mesmo como nosso primeiro convidado da Clínica Imote, a qual nós estamos fortalecendo ainda mais essa parceria. E eu gostaria que você falasse para a gente o que é a Clínica Imote, quando que ela surgiu, quem são os componentes, né, do Instituto Mineiro de Ortopedia. Fala para a gente um pouquinho. Muita satisfação estar aqui com você, ser o primeiro do podcast aqui do Imote, né? Essa parceria que cada vez mais vai melhorando a vida e a qualidade das pessoas. Então a gente tem uma clínica, a nossa clínica chama Imote, que é o Instituto Mineiro de Ortopedia e Traumatologia. Nós já temos mais de 15 anos de existência. Hoje a gente é situado na Rua Grão-Pará, 648, no segundo andar, no Santa Efigênia. Somos compostos de ortopedistas, cada um numa área de atuação, ortopedia de quadril, de joelho, de coluna, de pé, medicina esportiva, pessoas que são altamente capacitadas para isso e com grande experiência. Hoje nós somos 13 ortopedistas, éramos 12, tem um colega entrando agora, então somos 13 ortopedistas, todo mundo com muita experiência, muitos pacientes tratados, operados, tratamentos cirúrgicos, tratamentos conservadores. Realmente eu sou muito satisfeito e muito grato de ter meu sócio comigo. E uma coisa que nós, enquanto fisioterapeutas, nós temos uma
particularidade muito grande com o Imote, que é a liberdade de conversar com vocês, de comunicar com vocês. Porque quando essa linkagem ela acontece, quem ganha é o paciente, né? Os resultados são infinitamente maiores. Quantas vezes que vocês têm uma abordagem com o fisioterapeuta, com o paciente, que nós, fisioterapeutas, vamos complementar, né? Então, como você mesmo disse, é a medicina, é a fisioterapia, é o tratamento multidisciplinar. Porém, muitas vezes você não tem essa liberdade de comunicação. E a equipe inteira do Imote nos permite isso, a equipe favorece essa correlação aí para que a gente tenha resultado com o paciente. No Imote a gente tem um clima muito bom, né? Desde a gerência, dos médicos, dos funcionários, você vê a alegria das pessoas, pessoa que faz a limpeza, a pessoa que fica na enfermagem, as recepcionistas, telefonistas, você vê a alegria que estão. Eu acho que elas estão bem satisfeitas de lá, porque somos uma família mesmo, né? E eu posso provar isso porque nós, da Centerfísio, né, já demos curso, né, para toda a equipe. Você falou da limpeza, a Rose, a Luciana da enfermagem, a Stephanie e vários outros. E eu tenho muito orgulho de conhecê-las individualmente e saber como que é essa relação, porque o cuidado que elas têm com o paciente, quantas vezes a gente encaminha o paciente para lá e a gente precisa que ele siga um caminho até chegar em cada médico, e a gente percebe como que elas conduzem isso com tanta alegria e com tanta maestria. Você vê que o clima vai pegando. Por exemplo, a Rose leva água pra gente todo dia e fica cobrando, tá bebendo água, não tá bebendo água. Você vê que a importância da equipe, né? Que a gente entra na cabeça das pessoas com a medicina regenerativa também. Exatamente. Tem a Patrícia, né, que é a gerente, que faz um papel muito bacana dessa interligação. Então, assim, a equipe Imote como um todo, nós temos a honra, né, de ter essa parceria tão consolidada e que se firma, né, e cresce cada vez mais. E isso, sem dúvida, é importante para a gente, mas é muito importante para o paciente, né, doutor Tales? O foco não sou eu, não é você, o foco é o paciente. Exatamente. Então, o ator principal é o paciente, né? É isso aí. E tê-lo aqui com a gente é um prazer imenso. Volte sempre, né? E gostaria também que você que está nos assistindo aproveite, né, para se inscrever no nosso canal, para compartilhar. Afinal, é um assunto tão complexo, é um assunto tão importante e ainda pouco conhecido, que é a medicina regenerativa. Então, se você tem alguma dúvida, pode encaminhar para a gente o direct, pode encaminhar através do WhatsApp, fique muito à vontade. Nós estaremos respondendo para você assim que possível, estaremos encaminhando para o Dr. Tales, e eu gostaria que ele deixasse para a gente o seu Instagram, né, que tem muitas informações. Fala um pouquinho do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho. Sim, precisar de alguma coisa, gente, pode entrar em contato. Estamos à disposição, pode entrar no Instagram do Imote, _BH. Entrar no Instagram da Centerfísio, no meu Instagram, Dr. Tales Machado, Tales com TH e 2 L's. Então, assim, a gente tem o dia a dia, né? O dia a dia é ir para o consultório, outro dia cirurgia, tratamentos regenerativos. Consegue dividir na semana todo tipo de tratamento para beneficiar as pessoas. E qualquer novidade na medicina regenerativa vai estar lá, né, doutor Tales? Pode acompanhar, precisando, estou à disposição. E aproveitem, né, para me seguir no Instagram, é o Márcia M. Figueiró. O da Centerfísio é da Centerfísio BH, e você pode ter várias informações. E claro, aproveite para compartilhar esse podcast, que com certeza foi incrível. Muito obrigada, Dr. Tales, e obrigada a você também que nos favoreceu. Obrigado a você que nos deu a honra, né, de ter acompanhado aí esse podcast. Tchau, tchau.